O que você faria se a força que te define, a própria essência da sua existência, fosse arrancada de você em um único e brutal instante? Seria possível que o mesmo destino que quase te levou também te tenha despertado para uma verdade maior e mais arrepiante? Kestrel Veloz. Um nome que ressoava como o vento nas montanhas, sussurrando lendas de agilidade e sabedoria inigualáveis. Ele não era apenas um guerreiro apache. Ele era a própria encarnação da conexão entre seu povo e o grande espírito, um pilar de força e conhecimento ancestral. Seus passos firmes sobre a terra, sua respiração em sincronia com o ritmo milenar da floresta, cada fibra de seu ser pulsava com a vida selvagem, com o espírito indomável da terra. O chamado da montanha. Antes de nos aprofundarmos, adoraria saber de onde você nos acompanha nesta aventura. É uma alegria imensa saber que essas jornadas tocam corações em tantos cantos. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga sua cidade. Agora sim, prepare-se para conhecer a jornada de Kestrel Veloz. Com pura determinação, este homem superou a fúria da natureza e a ameaça iminente ao seu próprio povo. Você verá como a perseverança nos momentos mais sombrios pode se tornar nossa melhor ferramenta, forjando um espírito inquebrável. Ora-lhe, vamos começar. Ele subiu ao pico mais alto, não por vaidade ou busca de glória pessoal, mas por uma necessidade premente. A tribo precisava de um sinal, uma direção clara em tempos de crescente incerteza, e Kestrel era o único capaz de ouvi-la nos sussurros do vento gélido e na silenciosa grandiosidade das alturas. Seu corpo, acostumado ao cansaço e aos elementos, mal registrava o esforço. Seus músculos ardiam suavemente, uma canção familiar de resistência. Seus olhos, aguçados como os de um falcão que plana no céu azul, varriam o horizonte que se estendia até o infinito. A expectativa de um presságio, uma clareza que só o isolamento e a quietude da montanha podiam oferecer, enchia seu espírito. Ele respirou fundo o arburo e rarefeito enchendo seus pulmões, trazendo-lhe uma sensação de paz antes da iminente revelação. O instante brutal. Então, sem aviso prévio, o céu escureceu. Não um escurecimento gradual e preguiçoso como o de um pôr do sol normal, mas um repentino engolir de luz, como se o mundo inteiro prendesse a respiração, preparando-se para algo terrível e inevitável. O ar ao redor de Kestrel tornou-se pesado, eletrizado, carregado com a promessa de uma fúria natural indomável. Ele sentiu os pequenos pelos de seus braços se eriçarem, um aviso instintivo. Em um piscar de olhos, a força incontrolável e avassaladora da natureza se manifestou em sua forma mais brutal. Um clarão branco-azulado, tão intenso que parecia queimar a própria retina, rasgou o firmamento. Um trovão ensurdecedor explodiu em seus ouvidos, um rugido primal que parecia vibrar em seus ossos, e o chão, a rocha sólida sob seus pés, tremeu violentamente, como se a montanha estivesse desmoronando. Ele não viu o raio. Ele o sentiu. Sentiu o calor infernal explodindo ao seu lado, uma onda expansiva que o arremessou do pico como um palito insignificante. O corpo de Kestrel Veloz, o indomável, o inalcançável, desabou em um silêncio aterrorizante, quebrando rochas e galhos em sua queda descontrolada. Os segundos de silêncio que se seguiram à explosão foram mais aterrorizantes do que qualquer ruído.
um silêncio preenchido apenas por um zumbido agudo em seus ouvidos, o gosto metálico da terra na boca e a sensação de que cada osso de seu corpo havia se deslocado. Ele permaneceu imóvel, estendido sobre a rocha fria e pontiaguda, a chuva começando a cair, fina e fria, lavando lentamente a poeira e o sangue que começava a brotar de suas feridas. A invencibilidade esvaziou-se dele como água entre os dedos. A queda do guardião Kestrel veloz. O guardião de tradições que se estendiam por gerações. O caçador que podia se mover sem deixar rastros, uma sombra no vento. O mediador reverenciado entre seu povo e o sagrado, a voz dos antigos. Cada um de seus movimentos era uma dança silenciosa com a terra. Cada palavra, um eco da sabedoria ancestral, um pilar de estabilidade para sua tribo. Ele havia passado toda a sua vida aperfeiçoando não apenas suas habilidades físicas, a agilidade, a força, a precisão, mas também suas habilidades espirituais. Sua jornada era mais do que a busca pela sobrevivência. Era a busca por prosperar em profunda harmonia com o mundo que o cercava, respeitando cada criatura e cada árvore. Ele estava ali, naquele pico, não por acaso, mas com um propósito profundo, seu coração aberto para receber qualquer mensagem, qualquer presságio que o grande espírito quisesse enviar. Uma visão para guiar sua tribo em tempos de crescente incerteza. Mas a mensagem que chegou foi brutal, uma violência que desafiava sua compreensão. A tempestade rugia agora com fúria total, um dilúvio de água e vento. Os ventos uivavam como espíritos famintos, ameaçando arrancá-lo de onde jazia na montanha, mas relâmpagos cortavam o céu em um frenesi caótico, transformando a paisagem em um inferno branco-azulado de luz e sombra, acompanhados por trovões que pareciam o som do céu se rasgando. O corpo de Kestrel jazia ali, um contraste doloroso com a força e a vitalidade que irradiava momentos antes. O raio não o havia atingido diretamente, mas a energia colossal que se liberou no impacto próximo foi suficiente para derrubá-lo, para chocar seu sistema nervoso, para explodir cada célula. De seu ser. Uma dor lancinante irradiava de suas costelas, uma batida constante e latejante que se misturava com o frio penetrante da chuva torrencial que caía sobre ele, misturando-se com o sangue que brotava de um corte profundo em sua testa, em seus lábios rachados, manchando a rocha ao seu redor. Seus músculos, antes firmes, poderosos e prontos para a ação, agora eram uma carga pesada, recusando-se obstinadamente a obedecer a qualquer comando de sua mente. Ele, o guerreiro que desafiava a natureza, era agora uma vítima indefesa de sua ira avassaladora. Cada gota de chuva parecia perfurar sua pele, e o frio ameaçava roubar o último vestígio de calor de seu corpo, de sua própria vida. A vulnerabilidade era um manto pesado e gelado que o cobria, asfixiando-o, um desamparo que jamais imaginou sentir. A guardiã do rio escondido. Em meio ao caos da tempestade, a selva se expandia, indiferente ao tormento humano, seguindo seu próprio ritmo ancestral. Em algum lugar, aninhada, profundamente entre árvores centenárias e ao lado de rios escondidos que poucos conheciam, vivia a guardiã do rio escondido. Ela era um sussurro, uma lenda em si mesma,
conhecida apenas por aqueles que buscavam cura e sabedoria profunda, pelos mais desesperados e perdidos. Sua existência era reclusa, tecida na complexa trama dos ciclos da natureza, sua vida moldada pelo ritmo das estações e pelo canto dos pássaros. Todos os dias, mesmo antes que o sol lançasse seus primeiros raios sobre as copas, das árvores, ela saía para coletar as ervas, suas mãos enrugadas pelo tempo e pelo contato constante com a terra. Mas seus olhos, de uma sabedoria ancestral que parecia ter visto eras, viam a vida, as energias e os segredos que a maioria dos homens simplesmente não via ou não compreendia. Ela não buscava problemas, de fato, os evitava com férrea determinação. O mundo dos homens, com seus ruídos incessantes, suas preocupações mesquinhas e sua busca insaciável por poder, era algo que ela havia deixado para trás há muitas luas, um passado distante. Ela se movia com a leveza etérea de uma brisa, seus passos quase inaudíveis sobre as folhas secas, sua mente absorta na suave melodia da floresta, uma sinfonia de vida que contrastava bruscamente com o eco distante da tempestade que ainda ressoava, um lembrete da fúria da natureza. O encontro inesperado. Foi então quando, em sua ronda matinal, em meio à névoa e à chuva fina, ela o viu. Um volume escuro no chão, quase imperceptível entre a folhagem molhada e a lama que se formava. Um homem. Seu primeiro instinto, condicionado por anos de reclusão, foi recuar, esconder-se, desaparecer. O que estaria um homem fazendo ali, tão perto de seu refúgio secreto, violando a paz de seu santuário? Mas algo, uma premonição sutil ou talvez um chamado dos próprios espíritos da floresta, a impulsionou para a frente. Uma curiosidade, sim, mas também a sensação de que aquele encontro não era casual. À medida que ela se aproximava com cautela, a Shonza imagem se tornou mais clara, mais impactante. Um corpo grande e imóvel, a pele molhada pela chuva e escura pelo sangue, e o que parecia ser uma ferida grave demais para ignorar. Hesitação. O medo do desconhecido, do intruso, do que ele poderia representar para a paz e segurança que ela tanto prezava. Mas então ela viu o sangue novamente, não apenas uma mancha, mas um rastro escuro que se estendia pela terra, uma prova inegável de sofrimento. Suas mãos, acostumadas a curar, a cuidar, sentiram um chamado instintivo, quase um imperativo, com um suspiro apenas audível, uma rendição ao seu propósito. Ela se ajoelhou ao lado dele. O toque de seus dedos enrugados em suas feridas foi leve, quase hesitante no início, mas depois firme, preciso, avaliando a extensão do dano com um conhecimento que vinha de gerações, uma preocupação genuína e ancestral começando a florescer em seu peito, suplantando qualquer medo. A luta pela vida. A curandeira sabia que o tempo era seu inimigo mais cruel. Kestrel era pesado, uma carga que ela, em sua avançada idade e com sua frágil estrutura, mal podia arrastar pela terra molhada e irregular. A chuva continuava implacável, transformando o chão em lama escorregadia, fazendo de cada passo uma luta. Cada metro era uma batalha árdua, uma prova de sua própria resistência. Ela puxava, empurrava, suava, seus velhos músculos protestando a cada movimento, sua respiração agitada, misturando-se com o som da tempestade que parecia zombar de seus esforços, uma
gargalhada estrondosa. A caverna secreta, seu santuário, seu refúgio, parecia estar a uma eternidade de distância, uma miragem distante. Finalmente, depois do que pareceram horas intermináveis de esforço sobre-humano, ela conseguiu levá-lo para dentro, para a relativa segurança do abrigo, a salvo dos elementos mais brutais, mas não do perigo mortal que ainda o espreitava em seu próprio corpo. Dentro da caverna, a luz fraca e dançante de uma fogueira improvisada projetava sombras estranhas e bruxuleantes nas paredes rochosas, revelando a gravidade do estado de Kestrel. Ele estava pálido como a morte, com um corte profundo e desagradável na cabeça, e sua respiração era superficial, quase inaudível, um fio tênue de vida. A curandeira não hesitou. Com movimentos precisos e rápidos, limpou as feridas com água fresca e folhas de uma planta com propriedades antissépticas poderosas. Um remédio que a floresta generosamente lhe proporcionava. Suas mãos ágeis aplicavam emplastros feitos de ervas moídas, misturas complexas que sua avó e a avó de sua avó e incontáveis gerações antes delas haviam usado para curar e aliviar a dor. Ela trabalhava com uma urgência silenciosa, seus olhos fixos no rosto contorcido de Kestrel, buscando qualquer sinal, por menor que fosse, de melhora, de que a vida ainda palpitava ali. Os conhecimentos ancestrais pulsavam em suas veias. Uma herança milenar de cura que agora se concentrava inteiramente naquele homem à beira da morte. Um guerreiro que ela mal conhecia, mas que sentia que precisava viver. O caso era desafiador, talvez o mais difícil que ela jamais havia enfrentado em toda a sua vida de curandeira. Ele delirava febrilmente, seus lábios movendo-se em um sussurro ininteligível, fragmentos de palavras em sua língua natal e gemidos de dor escapando de sua garganta. A curandeira sentiu que a febre aumentava. A cada toque parecia queimar. Ela moeu mais ervas, fez um chá amargo, de cheiro forte e penetrante, e com dificuldade e paciência, infinita, conseguiu que ele o engolisse. Ela fechou os olhos por um instante, concentrando toda a sua energia vital, uma prece silenciosa e desesperada aos espíritos da terra para que a força vital de Kestrel não se desvanecesse, para que a chama de sua vida não se apagasse. Lá fora, a tempestade continuava seu lamento furioso, os trovões soando como batidas de tambor de um ritual escuro e primitivo. Mas ali dentro, na caverna, a luta pela vida seguia em frente, teimosa e silenciosa, testemunho da tenacidade humana, visões e verdades. Enquanto seu corpo travava uma batalha titânica para curar, a mente de Kestrel era arrastada para um turbilhão de visões vívidas e aterrorizantes, um caleidoscópio de imagens que pareciam mais reais que a própria realidade. Ele não estava mais na caverna escura e fria. Ele estava em algum lugar entre os mundos, entre a vida e a morte, entre o presente e um futuro sombrio. Flashes vívidos e dolorosos invadiram sua consciência. O rio sagrado de Mildred, sua tribo, antes cristalino, puro e cheio de vida, agora turvo, cinza e morto, as águas cheias de detritos estranhos e nojentos, um cheiro de putrefação. Máquinas gigantes e monstruosas,
de uma cor que ele nunca havia visto, que pareciam esqueléticas e famintas, rasgavam a terra como feras selvagens, engolindo árvores centenárias e montanhas, deixando cicatrizes profundas e permanentes na paisagem. Rostos, os rostos de seu povo, já não fortes, orgulhosos e cheios de vitalidade, mas marcados pelo desespero, pela fome e pela perda, seus olhos vazios de vida, implorando ajuda, um salvador. Eles o olhavam diretamente, com uma dor tão profunda que parecia se cravar em seu próprio coração. Essas imagens apocalípticas se intercalavam com a visão atenta e calma da curandeira, que o observava de perto, como se pudesse sentir a tempestade mística que se agitava dentro dele, a guerra que se travava em sua alma. O raio, em vez de ceifar sua vida, parecia ter aberto um portal, uma conexão brutal e dolorosa, mas inegável, com os reinos espirituais e com a própria essência da terra. Vozes sussurrantes, antes inaudíveis, agora ressoavam em sua mente com uma clareza assustadora. Os espíritos da terra clamando, alertando, quase suplicando. Eles estão vindo. A terra está doente. Precisamos de ajuda. O tempo está se esgotando. Eram palavras fragmentadas, sim, mas a mensagem era clara, urgente e carregada de desespero. A curandeira sentiu a mudança na aura de Kestrel. Seus olhos, antes sem foco, agora se moviam rapidamente sob as pálpebras fechadas, como se ele estivesse presenciando algo terrível. Uma energia diferente emanava dele, um calor incomum que não era febre, mas algo mais profundo, mais etéreo, quase elétrico. Ela compreendeu que algo extraordinário havia acontecido. O raio não o havia atingido em vão. Ele havia se tornado um canal, um mensageiro entre os mundos, um receptáculo para a verdade da Terra. A Terra estava falando através dele, revelando seus tormentos. Ela sentiu um tremor percorrer sua própria coluna vertebral, uma aliança forjada pelo destino. Lentamente, com a graça hesitante da primeira luz da manhã depois de uma noite escura e tempestuosa, Kestrel abriu os olhos. A fraqueza ainda o dominava. Cada músculo se sentia pesado e dolorido, mas a névoa em sua mente, a confusão do delírio, finalmente havia se dissipado. Ele viu a curandeira, seus olhos sábios e profundos fixos nos seus, uma mistura de preocupação e algo que parecia reverência. As palavras eram difíceis, como se sua garganta estivesse seca e sua língua pesada e inerte. Mas a urgência avassaladora das visões que o atormentavam o impulsionou a tentar. Com dificuldade e teimosa determinação, ele tentou descrever o que havia visto, usando gestos desesperados, palavras fragmentadas em sua língua nativa, o desespero e o terror em seus olhos transmitindo muito mais do que qualquer som pudesse expressar. O rio, doente, máquinas, nosso povo, dor, morte. A curandeira, com sua percepção aguçada e sua profunda conexão com os espíritos, captou a essência, a gravidade. Ela viu a verdade inegável em seus olhos, sentiu a urgência das palavras não ditas, o peso do presságio. Ela, que sempre evitou o mundo exterior, sentiu a ameaça pesando sobre ela também, uma sombra que se estendia além dos limites de sua caverna. A terra era sua casa, as ervas, sua família, os animais, seus irmãos. Se a terra morresse, ela morreria com ela, e toda a sua estirpe se
extinguiria. Uma decisão se formou em seu coração, silenciosa, inquebrável e inevitável. Ele era a chave. Kestrel, com suas visões aterrorizantes, e ela, com seu conhecimento ancestral da terra e de suas curas, eram a única esperança. Precisavam agir juntos. A montanha havia falado, o rio estava chorando, e agora eles tinham uma missão que transcendia suas próprias vidas. Uma aliança forjada pelo destino, pela dor e pela urgência de um mundo em perigo. A preparação para a jornada. Os dias seguintes foram dedicados inteiramente à recuperação de Kestrel e à preparação meticulosa para a perigosa jornada que se avizinhava. A curandeira, com infinita paciência e sabedoria, que parecia brotar da própria terra, cuidava de Kestrel com uma dedicação surpreendente para alguém tão reclusa. Cada cataplasma de ervas frescas, cada chá amargo de raízes curativas, cada massagem suave em seus doloridos músculos era um passo lento, mas constante, em direção à sua força perdida. Kestrel, embora ainda fraco e com dores, sentia a vida retornando gradualmente aos seus membros, uma energia nova e estranha, pulsando em suas veias. Ele testava seu peso em cada perna, o bastão improvisado de madeira bruta, tornando-se uma extensão de seu corpo, um apoio essencial para cada passo hesitante. A curandeira, com a praticidade de quem vive da terra, preparou a pequena sacola de viagem. Ervas secas para curas e emergências, alguns pedaços de carne seca e frutas coletadas na floresta. Kestrel, com sua memória de rastreador afiada, desenhava na terra o caminho que seus espíritos lhe haviam mostrado em suas visões. Os rios, as montanhas, as terras devastadas, os perigos ocultos. A narrativa da curandeira, sua voz calma e resoluta, ecoava as lendas dos perigos da jornada, dos obstáculos que enfrentariam. A selva é vasta, cheia de armadilhas mortais, e o que você procura, Kestrel, é mais perigoso do que qualquer animal selvagem. Os sons dos preparativos, o suave murmúrio das folhas ao vento, o quente estalar do fogo, o ranger das raízes secas, eram acompanhados pelo pesado silêncio da decisão, uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Não havia volta. Era o destino, e o abraçavam com a bravura que só os desesperados possuíam. O início da missão. Com um olhar determinado que se recusava a ceder ao medo, eles saíram da caverna. Kestrel, apoiado no bastão, mancava ligeiramente cada passo uma lembrança dolorosa do raio que o derrubou. Mas seu olhar estava fixo no horizonte. No futuro incerto, a curandeira ao seu lado parecia pequena e frágil em comparação com o guerreiro, mas sua determinação era um farol, uma chama inquebrável. A câmera se afasta, revelando a vastidão do terreno que tinham pela frente, o verde denso e imponente da floresta estendendo-se até onde a vista alcançava, as montanhas imponentes e ameaçadoras ao longe. O sol nascia, lançando seus primeiros raios sobre seus rostos, cada um deles carregando o peso de uma missão sagrada, a esperança de um povo e a responsabilidade de deter uma escuridão iminente. O cheiro da destruição. A jornada mal havia começado quando o cheiro os alcançou, um ataque sufocante aos sentidos. Não era o aroma fresco da terra molhada ou o doce cheiro das flores silvestres que Kestrel conhecia tão bem, mas um cheiro químico, metálico e nauseabundo que asfixiava o ar e arranhava a garganta.
O rio, que deveria correr cristalino e murmurante, estava turvo e escuro, coberto por uma camada oleosa e iridescente que refletia a luz do sol de forma doentia. Kestrel sentiu um calafrio gelado subir por sua espinha. Suas visões estavam se tornando uma realidade brutal e inegável. Pouco mais adiante, o som de máquinas golpeando a terra, rasgando-a, tornou-se mais claro e insistente, seguido por vozes distantes, rudes e desumanas. Um acampamento de mineradores. O primeiro desafio, e talvez o mais direto. Kestrel, apesar da dor incessante que ainda lhe latejava no corpo, tomou a dianteira com uma postura rígida. Seus olhos examinando o terreno com a precisão de um caçador, buscando rastros, sinais de passagem, como um lobo experiente caçando sua presa. Ele usou sua habilidade inata de rastreador, embora cada passo fosse um lembrete cruel de sua recém-adquirida fraqueza. A curandeira, com seu conhecimento íntimo de cada raiz e cada pedra da floresta, encontrou um caminho oculto, uma trilha quase invisível, serpenteando entre as árvores densas, longe dos olhos e ouvidos dos estranhos que invadiam sua terra. A tensão era palpável, um ar pesado de perigo. Eles precisavam se aproximar, compreender a extensão do dano, mas sem serem vistos, sem revelar sua presença. Kestrel sentiu que a dor se intensificava em seu lado, uma pontada aguda que parecia rasgar seus músculos, um lembrete cruel da fragilidade de seu corpo antes invencível. Ele apertou os dentes, recusando-se a ceder, recusando-se a parar. A curandeira notou sua luta, seus olhos sábios e preocupados fixos nele. Em um momento de fraqueza, quase insuportável de Kestrel, ela o segurou firmemente, oferecendo-lhe um pequeno frasco com um líquido revigorante, um bálsamo para o corpo e para a alma, que pareceu infundir nova vida em suas veias. O perigo era real, mais concreto que qualquer lenda, e a cada passo cuidadoso, a ameaça se tornava mais tangível, mais presente, aumentando o risco daquela jornada que mal havia começado, mas que já definia seus destinos. O horizonte incerto. Kestrel e a curandeira param em uma clareira. O som distante das máquinas ainda ressoando como um presságio, uma canção fúnebre para a terra. Seus rostos, marcados pelo esgotamento da jornada e pelas preocupações, também carregam a esperança teimosa e uma determinação inabalável. Kestrel olha o horizonte, onde o sol começa a se pôr em tons alaranjados e roxos, imaginando sua tribo distante, sem saber do perigo iminente, da sombra que se aproxima. A curandeira ao seu lado fecha os olhos, sentindo a terra pulsando sob seus pés, como se tentasse absorver a força e a sabedoria que precisarão para o que virá. A fúria de um raio quase ceifou uma vida, mas, de forma paradoxal, despertou uma visão. Agora, um guerreiro ferido, cuja força foi posta à prova no limite, e uma curandeira solitária, guardiã de segredos ancestrais, são a última esperança para a terra e seu povo. O que encontrarão nas profundezas desta escuridão crescente? Conseguirão deter a sombra que avança, ou serão mais uma vítima da ganância e da destruição? Fique atento para a próxima parte desta épica jornada. A lição de Kestrel. A história de Kestrel Veloz nos ensina que a força mais incrível não surge da ausência de medo, mas da valentia inquebrantável de agir apesar dele.
Lembre-se, essa mesma força reside silenciosa e potente dentro de você, esperando ser despertada. Qual foi o maior desafio que você superou em sua vida? Compartilhe-se um pouco de sua jornada nos comentários aqui embaixo. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa ler hoje. Se esta história te comoveu e te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma de nossas próximas jornadas de superação e descobertas. E para continuar se inspirando e se aprofundando em narrativas de resiliência, clique no vídeo que aparece na tela agora mesmo e descubra outra história real e impactante sobre o extraordinário poder da resiliência humana. Obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. Que você leve um pouco dessa valentia e determinação para o seu dia a dia. Até o próximo vídeo.